Ora bem, malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo dos Retro Diggers PT. Desta vez a gente traz-vos aqui um bocado de história de videojogos. Pois é, e decidimos começar aqui se calhar esta nova rúbrica, veremos como é que isto aqui corre e como é que será o futuro, mas como estava a dizer, decidimos começar isto com um jogo que toda a gente já ouviu falar, toda a gente já ouviu o nome, mas que apesar de muita gente já o ter jogado, quase ninguém sabe a história por trás deste jogo, por trás do seu desenvolvimento demorado, que demorou à volta de mais de 13 anos, ou 13 anos sensivelmente, para conseguir finalmente ser produzido. E sim, se calhar já adivinharam do que é que eu estou a falar. Pois é, Duke Nukem Forever. Pois é, it's time to kick ass and chew gum, and I'm all out of gum. Ou então não, estava a gozar. Não, a gente vem aqui com Nioh. Bem, quem esteja ligado ao mundo dos videojogos ou acompanhe só de maneira leve, ou mesmo para quem goste disto de uma maneira casual, já deverá ter ouvido falar de Nioh, e por bons motivos, porque tendo sido originalmente um exclusivo da PlayStation 4, lançado no início de 2017, ou seja, teve uma grande campanha publicitária por parte da PlayStation por ser um exclusivo. Toda a gente já ouviu falar, toda a gente já tem uma ideia do que é o jogo, pelo menos pensam que tem, porque a ideia do jogo é um JRPG de ação que entra ao estilo de jogos da franquia Souls ou Soulsborne, como quiserem dizer, se quiserem incluir o Bloodborne, mas que na realidade é distinto o suficiente na sua fórmula e nos seus conteúdos para se distinguir deste e portanto não ser considerado um clone, ao contrário de jogos como Lords of the Fallen. O jogo foi lançado em 2017 e, apesar de ser um RPG de ação, que já toda a gente deverá saber isto, apesar de ser um jogo de PS4 que chegou depois mais tarde a PC, ainda em 2017, a sua história de produção remonta até 2004, pois é, e era originalmente um jogo de PS2, vejam bem, tinha uma janela de lançamento para o ano de 2006, sendo que depois em 2005, na E3 desse ano, foi revelado com um teaser para a PS3, ou seja, passou entretanto a ser um jogo de PS3 que iria ser lançado em 2016 ou 2017, portanto seria um jogo do início da consola, iria ser um daqueles títulos a abrir a consola em si. As suas bases eram simples, era tudo posto sobre um argumento não utilizado do famoso cineasta japonês Akira Kurosawa, que é conhecido por trabalhos como Ikiru ou Seven Samurai de 1954, entre outros filmes japoneses. Portanto, isto tudo era baseado num argumento que não foi acabado nem chegou a ser utilizado por Akira, que tinha o nome de Oni. E, apesar disto, o seu filho, Isao Kurosawa, decidiu pegar no trabalho do pai e terminar o mesmo para ser produzir um filme. O argumento era sobre um samurai caucasiano de cabelo loiro que procurava o sentido da sua vida durante o século XVI-XVII e que, para quem tem algum conhecimento de história em volta de samurais e afins, saberá que realmente neste período de tempo surgiram os dois primeiros samurais ocidentais, sendo um deles William Adams, que era um navegador inglês do século XVI-XVII. Em 2005 o projeto do filme desapareceu do mapa de uma maneira silenciosa, mas a Koei, que tinha uma parceria com Isao Kurosawa, ou seja, detinha nesta parceria os direitos de produção de uma adaptação em videojogo do filme, decidiu continuar o trabalho com a janela de lançamento para 2006-2007. Mas tudo isto acabou por não seguir como tinha sido planeado. Originalmente quem liderava praticamente a produção por trás do jogo como equipa de devs era Tomonobu Itagaki, mais conhecido por exemplo por ser o criador de franquias como Dead or Alive. Mas com o seu abandono e saída da Koei, o jogo ficou um bocadinho à deriva, passando para as mãos da Omega Force, que é uma subsidiária da Koei, responsável pela criação de jogos como Dynasty Warriors, ou variantes da série Warriors como Gundam Warriors ou One Piece Pirate Warriors, coisas assim no género. O jogo começou, portanto, a sofrer algumas alterações à sua forma para passar de um JRPG, que era originalmente o seu intuito, para um JRPG de ação. Neste ponto também a Team Ninja começou a entrar em cena, ajudando
como equipa de apoio à Omega Force. A certo ponto, o trabalho que estava a ser desenvolvido principalmente pela Omega Force começava a parecer demasiado com o jogo de Warriors. Eventualmente, o projeto foi arriscado e entregue por completo à Team Ninja, que o decidiu recomeçar da estaca zero, sendo que a única coisa que aproveitou foram 2 elementos do manuscrito ou do argumento original de Akira, que eram um samurai caucasiano e o período de tempo do Japão do século XVI e XVII. A partir deste ponto começou uma integração de fantasia e folclore japonês com o período Sengoku e ainda fatos verídicos a povoar toda esta forma. Hoje em dia, e o jogo tendo sido lançado à volta de 13 anos depois da sua revelação original, conhecemos Nioh como um RPG de ação com elementos fortes e mitologia sombria dos japoneses em volta dos yokai. Os yokai são, para quem não sabe, a versão dos japoneses, ou da sua mitologia, de espíritos e demónios, entre outras coisas. Todo o jogo é uma experiência que nos faz seguir no papel de William Adams, que é um pirata irlandês aqui no jogo, que trabalhou a mando do Império Britânico e se encontra em guerra com a Espanha para conseguir descobrir o poder oculto das Samurai, que são pedras no Japão que conseguiam traduzir-se em poder espiritual que poderia ser usado para umas quantas finalidades. Em resumo, e sem dar spoilers, os piratas são depois enganados e presos na Torre de Londres, para serem eventualmente executados, de maneira a nunca revelarem o segredo da vitória do Império. No meio disto, William é visitado por um espírito que o ajuda a escapar, mas pelo meio do evento todo, outro personagem inspirado numa figura histórica, que é Edward Kelly, rouba este espírito a William e parte em direção ao Japão para perseguir o poder oculto da Zamuraita. William persegue-o e chega ao Japão no meio dos conflitos do final do período do Sengoku e de um Japão que está a ser desolado pela presença dos yokais após o incidente de Onnoji. Espero que esteja a pronunciar isto bem, se não tiver, pronto. Em que Oda Nobunaga foi atraiçoado pelo seu samurai general Akechi Mitsuhide e forçado a cometer suicídio para evitar captura. Claro que o jogo, como disse, mistura eventos reais com ficção de Team Ninja e o resultado é brilhante. Muitas figuras históricas marcam o seu lugar aqui, como a Tori Hanzo, que William conhece logo no início do jogo na sua chegada ao Japão. Apesar de que o jogo tem início no século XVII e a Tori tinha já falecido poucos anos antes do ano 1600. Temos aqui uma aventura desafiante, espetacular em jogabilidade e que os jogadores de Ninja Gaiden vão talvez reconhecer por vezes, apesar das várias diferenças aqui apresentadas. Também visualmente, este jogo é dos mais belos que vão ver, embora não seja novidade, pois o trabalho da Team Ninja é fenomenal neste campo, tanto quanto eu sei. Vão ficar ainda bem impressionados com os ambientes sombrios e as forças yokai, em especial nos bosses que nos são apresentados. E agora, indo onde a ficção se funde com a realidade, vamos aqui abordar um bocadinho brevemente 4 personagens que desempenham alguns dos papéis principais nesta aventura, à parte de outros, claro. William Adams é uma figura real. Foi um navegador inglês que chegou no século XVII ao Japão numa expedição originalmente 5 navios por parte da Companhia Holandesa das Índias Orientais, em que só um chegou ao seu destino e com poucos sobreviventes. Destes destacam-se ele e o seu colega navegador Jan Joosten, que ficaram entretanto lá a residir enquanto outros 2 navegadores se dirigiam à República Holandesa, de maneira a conseguir relações de comércio mercantil. Algum tempo após a sua chegada, ele começou a formar relações com o Shogun Tokugawa Ieyasu, uma figura importante do Sengoku e que se tornou inclusive um conselheiro importante deste. Ele e o Jan foram os primeiros ocidentais a serem reconhecidos com o título de samurai. Já Edward Kelly foi um seguidor do oculto, bem como um alquimista e autoproclamado medium espiritual, que dizia conseguir entrar em contacto com espíritos e o mundo do além. Ele trabalhou bastante neste período temporal ao lado de John Dee durante as suas investigações mágicas e de referir que John era o conselheiro atual na altura da Rainha Elizabeth I. Apesar do rumo de Nioh para Edward, o mesmo nunca chegou a ir ao Japão na realidade e teve até um fim trágico como prisioneiro nos arredores de Praga, sob o testemunho de ter morto um homem no duelo. Mais tarde faleceu de feridas causadas por uma tentativa falhada de escapar à sua prisão. A Tori Hanzo era um samurai do período do Sengoku e era um brilhante e que ficou bem conhecido por feitos como salvar a vida de Tokugawa Ieyasu após o incidente de Onnoji. Apesar da sua aparição no jogo, o mesmo faleceu em 1596. Já indo a Tokugawa Ieyasu, este foi uma das figuras mais importantes do Sengoku, tendo tido impacto no fim dos conflitos deste período, e tendo participado ainda na batalha mais importante do Japão feudal que decorreu no período da campanha de Sekigahara, e que pôs ainda termo aos conflitos deste período do Sengoku. Ele estabeleceu ainda o shogunato
Tokugawa, que foi inclusive o último shogunato a existir, sendo que isto era designadamente governos militares. Ele foi ainda um dos responsáveis pela unificação do Japão. Muito mais há a falar e a descobrir sobre Nioh e as ligações com eventos reais, mas fica para vocês descobrirem se assim quiserem, seja a jogar o jogo e posteriormente a pesquisar os eventos reais, ou ao contrário, ou só irem ver os eventos reais caso queiram descobrir mais sobre este período. Este é sem dúvida um dos jogos mais impressionantes que há, que teve um dos tempos de produção e recomeços mais longos, mas conseguiu fugir ao efeito de Duke Nukem que vimos no Forever, e que mistura ainda realidade com ficção numa maneira brilhante. É um jogo que eu recomendo bastante, pesquisem na internet, dêem uma vista de olhos e se tiverem interesse em entrar no mundo Nioh, não se esqueçam que, entretanto, está para vir o Nioh 2 que foi anunciado na E3 deste ano, na conferência da Sony. Um grande abraço, não se esqueçam de dar aqui uma vista de olhos no resto dos conteúdos do nosso canal, passar na nossa página no Facebook, dar uma vista de olhos nos nossos parceiros, passar no nosso perfil no Instagram e largarem o vosso like ou dislike neste vídeo, de o comentarem e de partilharem ainda ao mesmo. Malta, um grande abraço e até à próxima. Well done. Quite a feat. Why so serious? Let's put a smile on that face.